Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite abençoada que o Senhor tem preparado para nós possamos desfrutar de uma perfeita comunhão com o Senhor nosso Deus. Espero que todos vocês estejam também nesta mesma comunhão, que Deus esteja cuidando de cada um de vocês de uma maneira muito especial, enchendo a vida de vocês de gozo, de alegria espiritual, de paz e de uma segurança constante, que nada venha fazer com que a gente venha ficar desanimado diante deste mundo de tantas lutas. Bem, meus amados irmãos, queremos nesta hora deixar uma palavra de Deus para a meditação de cada um de nós. Nesta noite, nós queremos estar falando a respeito de ressurreição. Queremos usar o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, que de uma maneira muito especial traz uma revelação tão grande para as nossas vidas, nos orientando, tirando qualquer dúvidas que porventura esteja também no coração de alguns, como existia no coração da igreja de Corinto naqueles dias. Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem prazer em nos ensinar, nos orientar, abrir os nossos entendimentos para que a gente possa compreender toda a beleza da sua santa e bendita palavra. Queremos ler apenas o último versículo deste capítulo 15, versículo 58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A expressão do apóstolo Paulo falando aos amados irmãos da igreja de Corinto, no final do capítulo 15, ele traz essa palavra de esperança e de conforto para toda aquela igreja e também para os nossos corações nos dias em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que Corinto era uma cidade grega e os gregos não acreditavam em ressurreição. E o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, porque estava havendo na igreja algumas pessoas estavam querendo também concordar com os gregos a respeito da ressurreição, e o apóstolo Paulo então se sente na responsabilidade de chamar a atenção da igreja para este importante assunto, para essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina da ressurreição. A gente sabe que, mesmo no meio dos judeus, nos tempos do Senhor Jesus, havia dois grupos, os fariseus e os saduceus. E os saduceus e os fariseus, eles não concordavam, não estavam na mesma posição. Uns acreditavam na ressurreição e outro não acreditava na ressurreição. Nos nossos dias, é impossível que um crente não acredite na ressurreição.
não acredite que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que Jesus está vivo. E esta foi a grande mensagem do apóstolo Paulo aqui para eles, o grande ensinamento do apóstolo Paulo, mostrando para eles a razão de todos nós poder sim acreditar na ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Logo no início do capítulo 15, o apóstolo Paulo começa a dizer: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes tal como anunciei, senão é que crestes em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto pelos discípulos, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 discípulos, foi visto por todos os crentes daqueles dias. Jesus apareceu a eles, e Paulo disse que apareceu por último a ele também. E ele tinha toda a certeza que Jesus havia ressuscitado, porque os apóstolos, os discípulos dos dias de Jesus, foram testemunhas fiéis da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, mesmo naquele tempo ele não sendo ainda um discípulo, ele teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece para ele e confessa para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele teve toda a certeza de que Jesus realmente havia ressuscitado, apesar de ainda nos nossos dias, os judeus não acreditam na ressurreição de Jesus, que foi pregado na cruz. Eles não acreditam que ele ressuscitou, mas todo cristão que professa a sua fé em Cristo Jesus, também ele professa esta fé, que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, como a palavra do Senhor assim fala para nós. Nós cremos na Bíblia Sagrada, nós cremos nas palavras dos profetas, e cremos realmente que a sepultura de Jesus ficou vazia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Mas a igreja de Corinto, de certo modo, irmãos, estavam também pensando, algumas das pessoas estavam também entrando nesse pensamento de que não havia ressurreição. E o apóstolo Paulo, na continuação do texto desse capítulo, ele vai ser bem claro e dizer para nós que se não houvesse ressurreição, nós estaríamos perdidos, estaríamos perdendo tempo e estaria enganando e sendo enganado, porque estamos pregando a todo tempo que o Senhor Jesus
ressuscitou. No versículo 12 ele diz o seguinte: ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Nós entendemos, queridos, que muitas pessoas às vezes chegam até a crer na ressurreição de Jesus, mas às vezes não estão crendo que nós, os salvos por Jesus Cristo, também nós vamos ressuscitar. E é a grande esperança de todo salvo, é saber que um dia todos os salvos ressuscitarão e estarão com o Senhor, com o corpo glorificado, conforme é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, queridos, alguns podem perguntar, e até houve esta pergunta para Paulo naqueles dias: quando vai acontecer a ressurreição dos salvos? Quando vai acontecer a ressurreição dos salvos? Nós sabemos que a ressurreição dos salvos, ela vai acontecer no dia em que Jesus vier para o arrebatamento da sua amada igreja. Sabemos que vai acontecer a ressurreição dos salvos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, para levar a sua igreja com ele para a glória celestial. Vai acontecer em um momento que as pessoas não vão estar esperando, mas este acontecimento será real. E quando Jesus vier, todos os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão com um corpo glorificado, com um corpo celestial, conforme o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meus amados, também eles perguntaram como os mortos vão ressuscitar. É uma pergunta que nós também temos nos nossos dias, até entre nós, entre os crentes. Existem às vezes dificuldades para nós entender como nós vamos ressuscitar. E a pergunta era a seguinte: como? Se os mortos morrem, são sepultados, o corpo se desfaz, se torna em pó, algumas vezes são queimados, os ossos, e tudo desaparece. E a pergunta continua: como eles vão ressuscitar? Ou como nós também vamos ressuscitar? Confesso que durante um tempo a gente ficava preocupado com essa situação, porque nós sabemos que tudo se desfaz, mas graças a Deus que esta mesma palavra está esclarecendo para nós acerca da ressurreição dos salvos e pronta para tirar todas as nossas dúvidas. Nós sabemos que realmente os salvos, nós os salvos, não vamos ressuscitar com esse corpo que a pessoa é sepultada.
nós vamos receber um corpo glorificado, semelhante a este, mas um corpo glorificado. Olhando para os versículos 35 até o 48, nós temos claramente um ensinamento sobre este grande acontecimento. O 35: alguém contudo dirá: como ressurgirão os mortos? Com que corpo virão? Muitas das vezes é esta a dúvida de muitos de nós. Como vai acontecer isto? Com que corpo nós vamos ressuscitar? Imaginamos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e a ressurreição de Jesus é bem diferente da ressurreição dos mortos, que aguardam o dia da vinda do Senhor para ressuscitar, porque o corpo de Jesus estava ainda na sepultura e ele não permaneceu, o seu corpo não permaneceu na sepultura. Ele se levantou da sepultura, mas o seu corpo foi transformado. Ele agora não tinha mais um corpo corruptível, ele tinha um corpo incorruptível. Ele recebeu um corpo incorruptível, apesar de trazer as marcas dos cravos, a marca da lança no seu lado, mas com este corpo ele poderia entrar em uma sala totalmente fechada, sem que ninguém percebesse. Ele se fazia presente e ao mesmo tempo ele saía, sendo tudo fechado, porque ele tinha agora um corpo glorificado, um corpo espiritual. E nós vamos receber também um corpo glorificado, um corpo espiritual, só que diferente do que aconteceu com Jesus, porque o seu corpo foi transformado, ele não permaneceu na sepultura. E todos os que morreram em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande verdade que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Se a igreja de Corinto não estava bem segura da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos salvos, por causa da influência dos gregos que ensinavam esta doutrina diferente, nós não podemos ter nenhuma dúvida, amados irmãos, sabendo que assim como Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Nós estaríamos perdidos, porque se não houvesse ressurreição, como nós ficaríamos diante de tudo aquilo que nós recebemos de ensinamento do Senhor e aquilo que nós ensinamos? Mas graças a Deus, amados irmãos, que o texto deixa muito claro para nós, versículo 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado
se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Veja, queridos irmãos, o nosso corpo é uma semente. Quando a pessoa é sepultada, é como uma semente que foi lançada na terra. Essa semente, ela vai voltar, ela vai nascer de novo. No nosso caso, nós vamos ressuscitar. Nós entendemos que uma semente, quando a gente lança ela na terra, ela morre para que dê vida à nova planta que vai nascer dali. Assim também, a palavra está dizendo para nós, que quando nós semeamos, não semeamos o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de uma outra semente qualquer. Quando a gente semeia, a gente não semeia a planta que nasce, a gente semeia uma semente e ela morre para dar vida a outra planta que vai nascer semelhante àquela que foi semeada. Isso não é lindo? O apóstolo Paulo então está trazendo para o nosso entendimento, dizendo para nós que assim como a semente é lançada na terra, ela morre e dá vida a outra planta, o nosso corpo é lançado, é sepultado, mas ele vai ressuscitar com um corpo glorioso, não mais esse corpo do pecado, não mais esse corpo que fica doente, que envelhece, que enfraquece, mas agora um corpo celestial, que Cristo Jesus vai estar dando a cada um de nós. Ele continua dizendo que Deus dá o corpo como Ele quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ele diz que nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais. Nós entendemos isso. Nós entendemos que o trigo, outra planta qualquer, ela morre e produz uma outra planta e recebe um corpo diferente, um corpo totalmente diferente daquele que foi plantado. O nosso corpo, o qual nós receberemos na ressurreição, pode ser semelhante a este. Alguém às vezes procura saber se nós, os salvos, vamos poder se conhecer na glória celestial, se a gente vai ter oportunidade de ser conhecido. Nós entendemos que quando Cristo ressuscitou, ele tinha alguma diferença, porque as pessoas não o reconheceram imediatamente. Nós vamos receber um corpo que Cristo vai dar a cada um de nós. Um corpo igual de Cristo, que nunca mais morrerá, um corpo que nunca mais vai cometer erros e pecados, mas vamos estar diante do Senhor continuamente adorando ao Senhor, como os anjos também faz. Isto é muito maravilhoso. A esperança nossa é a nossa salvação
e a ressurreição de cada salvo no dia da vinda do Senhor. Mas como? Diz a palavra do seguinte, versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus! Veja bem, meus amados, nesta ressurreição, só os salvos, só os crentes no Senhor Jesus, aqueles que em vida receberam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, os outros não vão ressuscitar. Os não salvos, os ímpios, eles não vão ressuscitar juntamente com os salvos. Eles vão ressuscitar para o juízo final. É triste a gente saber disso, que hoje nós pregamos o Evangelho de Cristo, convidando as pessoas para entregar a vida para Jesus, para arrepender-se e converter-se dos seus maus caminhos, entregar a sua vida ao Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E muita gente não quer, muita gente não valoriza o sacrifício de Jesus, a salvação que Ele oferece. Estas pessoas, infelizmente, se morrerem neste mesmo propósito sem Jesus, não vão ressuscitar naquele dia e tampouco poderão ser salvos, porque a nossa salvação está garantida a todo aquele que crer e confessar em vida Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Depois da morte, não haverá mais oportunidade de salvação. Depois da morte, vem o juízo, e então cada um será julgado pelos seus atos. Os crentes, os salvos pelo Senhor Jesus Cristo, estarão com Ele para sempre na glória celestial. Graças a Deus que o Senhor ensina para nós, pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, é assim que vai acontecer. O que é incorruptível, esse corpo nosso, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Veja bem, a palavra está dizendo, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja bem, irmãos, o finalzinho desse versículo não pode passar despercebido, porque os mortos em Cristo ressurgirão, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos
transformado, como também está dizendo para nós, concordando com este versículo, o versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Esta é a nossa esperança. O apóstolo Paulo teve bastante preocupação em estar ensinando para a igreja de Corinto esta realidade, porque esta é a alegria, é a certeza do crente, é a segurança que nós temos, que mesmo que a gente morra, nós vamos ressuscitar com Cristo para ir para a glória celestial. Isso é maravilhoso, queridos. Aí nós encontramos no decorrer de todo esse capítulo o apóstolo Paulo trazendo esse ensinamento maravilhoso para nós, enriquecendo a nossa vida com alegria, com esperança, com certeza absoluta do valor da salvação, do perdão, de que nós somos transformados pelo poder transformador do Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas o nosso corpo, esse corpo não pode ir para o céu. O apóstolo está dizendo para nós que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então esse corpo, ele tem que ser transformado para recebermos um corpo celestial, para morarmos para sempre com o Senhor. E ele então termina esse capítulo encorajando a cada um de nós, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sabe, queridos, no mundo que nós vivemos hoje, e que os nossos irmãos viveram no passado, porque o mundo de hoje não é diferente das coisas do passado, do mundo do passado. O pecado sempre esteve presente desde o primeiro homem, e o diabo sempre esteve presente, tentando tirar as pessoas da comunhão com o Senhor, querendo tirar as pessoas do caminho da verdade, assim como ele tentou fazer com que Jesus se interessasse pelas coisas que ele estava oferecendo a Jesus. Ele faz a mesma coisa com os homens de hoje, e ele faz isso com os crentes. Ele tenta seduzir, enganar os crentes com as coisas que o mundo oferece, e muitos têm sido enganados, muitos têm trocado Jesus pelas coisas deste mundo. Mas a palavra está dizendo para nós: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Nós não podemos nos abalar, nós não podemos nos deixar ser levado por enganos. Precisamos ser firmes. A gente lembra que nada mais pode nos tirar da presença do Senhor nosso Deus.
Dizem que a palmeira, ela resiste todas os vendavais que vierem contra ela, porque a mesma medida que ela cresce para cima, ela cresce as suas raízes também para dentro da terra. E jamais ela poderá ser tombada, porque ela está firme. E é isto que o apóstolo está dizendo para nós hoje também, para a nossa igreja dos nossos dias. Sede firmes, não se deixam ser levados por nenhuma palavra de engano. Sejam inabaláveis, nada vem abalar a nossa fé, nenhum ensinamento contrário. Nós vivemos sujeito a ouvir tantas coisas, não só os gregos daquela época, mas todos os povos dos nossos dias, muitas crenças diferentes, querendo torcer a mensagem poderosa do Senhor Jesus. Mas vamos estar atentos, sede firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho da igreja do Senhor Jesus não é vão, queridos. Nós temos uma promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Ele disse que aquele que deixa tudo por amor a Ele, nós temos 100% de bênção nesta vida e muito mais na vida vindoura. Então eu quero, nesse instante, encorajar a cada um dos irmãos, a toda a igreja do Senhor Jesus, a permanecer no chamado do Senhor, no chamado que Jesus fez para cada um de nós. E não vamos desanimar, não vamos parar, não vamos nos abalar diante das situações que surgem diante de nós. E as pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, corram para o Senhor Jesus. Eu quero fazer um apelo a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou quem sabe se afastou dos caminhos do Senhor. Corra para o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos guarde neste propósito. Como Igreja de Jesus, vamos aguardar este grande e glorioso dia do Senhor com muita firmeza espiritual. Amém? Vamos orar? Amado Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Deus, pela nossa salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque Jesus Cristo veio e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar para que nós ficássemos livres da condenação do pecado. E a sua palavra garante a nós que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque não estamos andando mais segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, seguindo os passos do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Acende a chama no coração da tua igreja, para que juntos nós possamos continuar pregando este evangelho do reino, até que Cristo venha, para que aquelas pessoas que ainda estão longe do Senhor, possam correr
e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Te pedimos pela igreja de um modo geral, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, Pai. Guarda os teus servos debaixo da tua graça. Cuida de cada um, ó Deus, com este amor incomparável do Senhor, realizando momentos de alegria e gozo na vida dos crentes através do Espírito Santo de Deus, trazendo um renovo espiritual, trazendo paz e esta convicção e segurança da salvação em Cristo e da ressurreição no dia da vinda do Senhor, possa fazer com que a tua igreja esteja firme e constante, Senhor. Pedimos por aqueles que estão doentes, que sejam curados em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso Brasil, o Senhor esteja abençoando os nossos governantes, o Senhor esteja destruindo toda a obra do mal contra a nossa pátria brasileira, e o Senhor esteja guardando o teu povo debaixo da tua graça, e venha cumprir as promessas maravilhosas que o Senhor tem para a vida da nossa nação. Abençoa o mundo em geral. Todas as nações estão passando por momentos difíceis, mas que esse seja um tempo para que todos reconheçam a necessidade de se voltar para Deus e receber o Senhor, o seu perdão e a sua salvação. Esteja conosco, Senhor, continuamente. A chama do Espírito Santo permaneça acesa no coração do teu povo. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.